Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje, gente, eu queria falar com vocês um pouquinho aqui sobre a primeira postagem que eu fiz, né, aqui nesse blog. Essa postagem é de 25 de maio, tá, pessoal? Desse ano de 2022 e foi a primeira postagem que eu fiz nesse blog, né? E por que que essa foi a minha primeira postagem nesse blog? Porque eu acho que quando, né, durante a pandemia, que eu comecei a, né, me observar mais, né, e comecei a ter acesso a algumas informações que acabaram, né, eu acabei lendo, aparecendo, né, alguns testes que a gente acaba fazendo na internet para ver se a gente realmente tem alguma, né, possibilidade de ser uma pessoa com autismo. E uma das coisas mais interessantes foi, né, o relato da Sue Nelson, tá? Numa reportagem que eu li na BBC. Eu acho que até aqui nessa publicação eu coloco o link. Vamos abrir aqui. Eu coloco o link. Eu até, pessoal, mostrando aqui já para vocês, eu fiz uma pequena mudança no visual do blog para ficar mais fácil de ler, né? Para ficar mais acessível, mais disponível para leitura, tá? Eu fiz algumas alterações aí no blog para ficar mais, né, acessível. Aí, pessoal, então o que aconteceu, né? Naquela época já tinha feito a primeira consulta com o médico neurologista especialista em autismo de adultos, tá? Mas ainda não tinha feito os testes, né? Tava ainda, né, na saga de entrar, encontrar quem faz o teste, né? Agendar, esperar na fila, que é algo que eu ainda quero conversar com vocês, talvez no próximo vídeo, sobre os testes. Eu já falei com vocês no vídeo anterior sobre, né, a necessidade de encontrar um médico competente, né? Principalmente quando é questão de adulto, né? Quando é criança, né, os médicos hoje já têm da saúde pública, né? Tem neuropediatras já, né? Tem vários pediatras que já conseguem detectar isso hoje, né? E já encaminhar, né, para a terapêutica, né, já logo cedo para evitar e para corrigir, né, aquilo que possa ser corrigido em tempo. Mas quando a gente sobrevive, né, ao tempo, principalmente porque se trata nos casos de autismo leve, né, que a pessoa passou e, né, antigamente, né, pessoal, não estou lembrando aqui da minha infância, da minha adolescência, né, onde não se tinha essa noção do que era, né, um autismo leve, tá? Você tinha ali, talvez, né, se a criança não tivesse alguma déficit de fala, né, ou déficit de inteligência, ela passava batido, tá? Que é mais ou menos o que eu identifico no meu caso, né, de ter passado batido, ninguém percebeu, minha família não percebeu, né? Uh, e assim foi, né? Foi. Agora eu sempre me percebi, né, com algum nível de, né, neurodiversidade, não só porque, né, não tinha vontade de ter muita interação social, né, ter um grupo de amigos restritos, né, sempre ser uma pessoa noturna, de hábitos extravagantes, né, vamos dizer assim, hábitos alimentares extravagantes, né, hábitos em relação à questão, né, das sensibilidades, né, das percepções. Então isso para mim sempre teve presente, sempre foi algo que era um diferencial, né? Acabava colocando sempre uma diferença, né? Como sendo assim uma pessoa diferente das demais no meio social e até no meio familiar. E aí, gente, né? É importante, por que para mim foi importante essa matéria aqui? Porque essa foi uma das matérias que quando eu li, né, que falava, né, de uma senhora na Inglaterra que se descobriu autista durante a pandemia aos 60 anos de idade. Né? E uma pessoa assim altamente ativa, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que trabalhava com mídia, né? Uma repórter que tinha podcast, que tinha canal, que tinha programas de televisão, de rádio, trabalhava na BBC, né?
E daí eu fiquei assim, né, curioso para entender, né, como é que poderia então existir pessoas com autismo comunicativas, né? Porque isso para mim, né, foi aquilo que faltava até para eu ir buscar meu diagnóstico, né? Porque sou um professor universitário, né? Gosto muito de dar aulas, né? Tenho já tenho em outros assuntos aqui que me interessam, né? Eu tenho um podcast, tenho um canal, né? Outros canais de assuntos que me interessam, tá? E eu achava que isso talvez fosse algo que me afastasse, né, do diagnóstico de autismo. Mas quando eu tive acesso a esta reportagem, né, aonde, né, uma pessoa com autismo de alto desempenho, que é o caso dessa senhora aqui, né, a Sui Nelson, né, tá aqui a foto dela aparecendo na imagem. Quando eu vi que, né, existia a possibilidade de você ter pessoas com autismo com essas qualidades comunicativas, né, aí eu falei, opa, então pode ser, né, que eu esteja, né, nesse quadro. Então, assim, foi mais, né, um dado, mais das pecinhas do quebra-cabeça que apareceram quando eu vi essa reportagem. Então, eu fiz questão de colocar como a primeira matéria deste blog, né, sobre autismo de alto desempenho, a história da Sue Nelson, porque para mim ela foi importante, né? Assim como eu espero que seja importante, né, que esse vídeo, né, que essa matéria, essa postagem no blog, ela consiga chegar até alguém que esteja também em dúvida, né, que esteja aí querendo buscar respostas, né, de por que, né, ter algumas características neurotípicas, ter condutas, né, diferentes, ter percepções diferentes e até hoje não ter sido, né, ou não ter ainda entendido o porquê. E talvez, né, não quer dizer que seja, mas talvez você também seja uma pessoa com autismo, né? Pode ser que seja uma possibilidade, não quer dizer que seja, né? Porque, gente, existem coisas que são comorbidades, tá? Que estão presentes no autismo, mas também, né, não quer dizer que se a pessoa tiver, a pessoa vai ser considerada autista, né? Como, por exemplo, a hiperatividade, que tem muita relação com o hiperfoco, né? Que para mim foi o primeiro diagnóstico que me apareceu, né? Explicava a parte das coisas, né? Mas hoje eu sei que 40%, estatisticamente, cerca de 40% das pessoas com autismo têm hiperatividade também, né? Então vejo que é uma comorbidade. Mas aí, pessoal, então voltando aqui, né, a essa matéria, que eu acho ela importantíssima, né, que é legal a gente, se vocês puderem ler, né, procurar essa matéria, eu acho que ela explica bastante para as pessoas, né, adultas que estão buscando uma resposta, estão querendo, né, um diagnóstico para ver se são autistas ou não, né, devido às suas dificuldades, porque assim, né, pessoal, acho que eu já falei isso em outras vezes. Eu conheço autistas, tá, adultos, tá, nunca diagnosticados, inclusive, por exemplo, um deles tem uma filha autista grave, né, severa, né, tipo 3, e ele não se entende como tal. E tudo bem, né, ele está em equilíbrio, né? Ele vive bem assim. Ele não quer avançar, ele não quer buscar o diagnóstico, ele não tem interesse em, né, fazer os testes, né? Talvez um dia ele tenha, né? Talvez um dia chegue um momento em que ele ache isso importante. Mas no momento ele está em equilíbrio, né? A vida dele segue, ele tem um bom relacionamento, ele tem a profissão. Então ele tem um caminho já estabelecido, né? Ele é mais um dos sobreviventes, né? E que a vida dele está em curso, né? Numa dinâmica de equilíbrio, né? Que ele encontrou, né? Que ele construiu para ele. Agora tem pessoas que, né? Como é o caso aqui da Sue Nelson, que aos 60 anos começam a se questionar, né? Sobre suas características. E para ela também, assim como para mim, a pandemia foi um momento de revelação, né? Porque foi um momento que talvez ela tenha ficado mais consigo mesma, consigo, né? Na sua casa,
tenha ficado mais, né, reflexiva, observando-se, né, e daí, né, tenha chego a essa, opa, peraí, né, que é mais ou menos o que eu percebo que aconteceu comigo. E aí eu falo aqui, né, olha só, né, aqui é o texto, eu nem mudei, tá, é o mesmo texto, ó. Em nosso primeiro ensaio sobre autismo de alto desempenho, né, que foi originalmente foi salvo no dia 25 de maio de 2022, tratamos da análise de analisar a entrevista da jornalista britânica Sue Nelson, que somente foi diagnosticada com um transtorno de espectro autista aos 60 anos de idade. Talvez esse seja o melhor exemplo para demonstrar como a pessoa no espectro autista pode ter uma vida funcional e, por vezes, nem mesmo saber pela vida toda sua condição. Então, pessoal, aqui tem dois sentidos, né? Tem sentido para quem vai descobrir tardiamente, mas também tem um sentido, e eu acho que isso também é importante, para os pais, né, cuidadores das crianças e dos adolescentes que são pessoas que têm autismo, né, que são pessoas com autismo. Por quê? Porque isso indica um caminho, uma possibilidade, né, de que essas crianças, esses adolescentes podem chegar longe, podem trilhar algo, né? Podem ter uma vida funcional, podem realizar-se, né? Podem, né, encontrar um espaço profissional onde elas tenham destaque. E a minha hipótese de trabalho, que é a do vídeo anterior, é de que para nós chegarmos a isso, nós temos que usar o nosso hiperfoco, que é o superpoder do autista. Nós temos que usar o nosso hiperfoco para realizações construtivas, né? Nós temos que ensinar as crianças, temos que ensinar os adolescentes, né? E nós adultos, né, temos que nos trabalharmos para que nós possamos usar o nosso hiperfoco para essas realizações, né, nas quais, com o uso do hiperfoco, nós conseguimos ir longe, nós conseguimos ir além, nós conseguimos, né, trazer para a nossa vida, né, realizações, possibilidades, oportunidades. Então é na hiperdotação, né, essa é a minha hipótese, na hiperdotação que está presente em todos os autistas, tá, pessoal? Não é superdotação, né? Porque a superdotação, sim, ela está presente em 10% dos autistas. Mas a hiperdotação, né, ela está presente em 100% dos autistas. 100% dos autistas têm a questão do hiperfoco. Agora, saber utilizar esse hiperfoco, né, é a questão central. Como é que nós vamos utilizar o nosso hiperfoco para a produção de resultados satisfatórios, né, para que a gente possa ter mais, né, ocupar espaços, né, a gente tenha mais oportunidades, que a gente possa construir algo. Eu acho que essa é a questão. Então, pessoal, aqui, né, tem a foto dela, né? Então vamos continuar aqui a leitura do texto, tá? Eu tinha feito o texto, tinha gravado o vídeo, tá, pessoal? Mas optei por regravar e refazer de novo, porque hoje, né, já com o diagnóstico, já entendendo a minha condição, né, eu acho que eu posso trazer mais dados, né? Porque naquele momento eu ainda estava, né? Será que é? Será que não é? E falei da situação dela. Hoje eu já posso tentar contextualizar mais com a minha também, tá? Porque a minha tem muito a ver com a dela, né? Meu diagnóstico foi aos 49 anos de idade, tá? Então o dela foi aos 60. E eu tenho também uma atuação, né, numa área comunicativa, por ser professor. Né? E consigo, até quando eu fui fazer lá o teste, o ADOS, né, uma das coisas que a avaliadora viu foi que, olha, você consegue se comunicar bem, você consegue gesticular, você consegue interagir. Mas por quê? Porque eu sou professor, né? Isso é algo adquirido, né? Que eu tive que adquirir para ser professor. Então eu tive que me adaptar e criar essas habilidades, tá? Então são habilidades adquiridas com o tempo. Até falei para ela, não, realmente, eu sou professor, tem que, se eu conseguir sobreviver como professor até agora é porque eu adquiri essas habilidades, né? Bom, gente, aí, ó, cada autista pode depender de mais ou menos suporte para que possa desenvolver traços especiais e competências. Todavia, nossa hipótese é de que isso é possível. Então, olha só, gente, na primeira vez que eu escrevi para esse blog aqui, eu já estava
hipotetizando de que todos os autistas podem desenvolver traços especiais e competências, apesar de suas limitações, né? Aí claro que eu coloco aqui, né? Casos de autismo severo, com certeza, são desafiadores e colocam em questionamento essa afirmação assim, infelizmente. São desafiadores, né? Mas isso não quer dizer que não possa, tá? Eu acho que é tudo uma questão, né, de encontrar hiperfoco, encontrar, né, aquilo que possa, né, ser uma oportunidade. Isso é uma busca, né? E pode requerer, claro, né, um treinamento, um estudo. A pessoa precisa, né, querer se dedicar, né, conseguir, né, ter um caminho para isso. Mas eu acredito, tá, pessoal? É minha visão, tá, de acreditar que sempre é possível melhorar, que sempre é possível a gente se desenvolver, sempre é possível a gente chegar a um momento melhor, a um passo seguinte, né, desde que isso seja, né, produzido, desde que isso seja investido, desde que isso seja, né, algo que seja buscado conscientemente. Por outro lado, né, casos de autismo leve e moderado podem ser melhor conduzidos ao caminho da busca da alta funcionalidade existencial. Com certeza, né, pessoal, se a pessoa é um autista, né, tipo 1 ou tipo 2, leve ou moderado, né, vai ser mais, né, essa trilha fica um pouco mais leve, né, fica um pouco mais fácil de ser trilhada, né? Mas, todavia, nada impede, né? Então, essa é a nossa hipótese terapêutica do trabalho. Trata-se de um processo existencial com começo, mas sem fim. Algo dinâmico onde as conquistas podem ser obtidas passo a passo. Então, veja, né? Eu estou lendo aqui algo que eu escrevi dia 25 de maio, né? Agora, e isso está, né, continua, né, dentro da minha ideia sobre o assunto. Eu até nem revisei o texto aqui para refazer esse vídeo, tá? Aí aqui tem um slide aqui com, né, dentro da página, ela tem uma página, tá? Depois vocês podem procurar, digitar o nome dela aí. Olha, Sue Nelson, produtora executiva. Uma premiada produtora de rádio, jornalista científica e correspondente de ciência e de meio ambiente da TV BBC. Sui já fez reportagens sobre ciência para todos os programas nacionais de televisão e de rádio da BBC. Sui apresentou vários programas de rádio, foi editora do The Biologist e produz documentários para a rádio BBC. Ela é uma dramaturga publicada, escreveu para o programa de TV, a maioria dos jornais do Reino Unido e teve vários roteiros transformados em curta-metragens. Seu último livro, Wally Funk's Race for Space, foi publicado em 2019, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Reino Unido. Então, pessoal, se a gente for ver, ela realmente é uma autista de alto desempenho, né? Ela possui todas as características, né? E a vida dela, né, foi uma vida de vitórias, né? Ela utilizou, né, daquilo que ela tinha de melhor, com certeza o seu hiperfoco, né, com certeza as suas altas habilidades para conseguir atingir esse nível que ela teve na vida, tá? E na reportagem, né, que eu li lá, aquela conta da vida dela da BBC, né, publicada no BBC, ela fala, né, olha, teve coisas que me ajudaram demais, né? Teve coisas que me ajudaram muito. As minhas falhas, ela fala, né, as minhas falhas que hoje, sabendo que eu sou autista, né, as minhas dificuldades, eu olho para trás e vejo, né, como, né, algumas coisas em termos de interação social, relacionamentos, né, acabaram sendo prejudicadas pelo autismo. Então hoje eu entendo muitas coisas que aconteceu no passado. Isso é uma das coisas muito interessantes, tá, pessoal? Que quando realmente eu tive saiu o diagnóstico, eu comecei realmente a rever, né, e buscar entender, né, coisas que aconteceram e que realmente não foram, né, gente, da melhor maneira possível, né, não foram da melhor interação possível. E é uma aprendizagem, né, a gente rever e tentar, né, se melhorar. Olha, como podemos observar na descrição do perfil de Sue, ela conseguiu trilhar seu caminho de alto desempenho sozinha, né? Então ela é uma sobrevivente, né? Utilizando de suas qualidades pessoais para criar uma condição existencial altamente funcional. Então ela aproveitou, né, do
o lado positivo, né, do autismo para construir essas, né, essas habilidades, né, e conseguir vencer. Talvez nem todos os autistas tenham tal sorte ou capacidade para sozinhos chegarem ao seu próprio estado de alto desempenho, né, pessoal? Então, claro, ela conseguiu fazer isso sozinha, né? Eu olho para minha história, tá, pessoal? E eu não vejo que isso, no meu caso, foi sozinho, né? É que ela não fala na reportagem, mas, por exemplo, a minha família, ela me deu um apoio muito grande, né? Então, principalmente em relação aos estudos, né? A possibilidade de dar vazão aos meus hiperfocos, né? Então, quando eu estava interessado no assunto, eu conseguia ter acesso ao material de leitura, eu conseguia ter acesso, né, a tudo que tinha disponível. Então eu conseguia pegar um assunto, né, e aprofundar aquele assunto e chegar ao conhecimento daquele assunto de uma maneira assim exemplar. Então sempre os meus hiperfocos eles puderam ser, né, eles foram estimulados a serem desenvolvidos. E eu acho que isso foi né, uma graça que eu tive, né, uma bênção que eu tive pela família que eu tive, que sempre visou, né, que a única preocupação que eles tinham era a educação. A única preocupação que eles tinham era me permitir estudar, fazer o que fosse possível para que eu pudesse estudar. E eu vejo, né, pessoal, que isso talvez seja uma das coisas para os pais, tá, de pessoas com autismo, que deva ser uma das prioridades, tá? Claro, tem que fazer as terapêuticas todas essenciais para recuperar déficit de fala, déficit de inteligência, mas estudar, né? Deixar focar, né? Deixar que a criança, né, aprenda que estudar é uma diversão, né? Aprenda que ler é divertido, que pode ser o caminho, né? Que ela busque informação. Eu acho isso muito importante, tá? Então, talvez nem todos cheguem sozinhos, mas não pode continuar sendo um empecilho no seu caminho. Devemos nos focar em descobrir novas estratégias, novas terapêuticas, novas formas de suporte para que seja uma realidade cada vez mais presente na vida de qualquer autista. Esse é o nosso desafio, nossa missão. Tá? Então, quando eu escrevi isso aqui, né, ainda estava no caminho, né, e falei, bom, por enquanto, vamos falar dela, né, se for possível, lá na frente a gente fala, né, um pouquinho também daqui da minha experiência em relação a isso. Mas olhando para o caso dela, tá, pessoal? Então, duas formas de olhar isso, né? Assim, nós temos o diagnóstico tardio, né? Daí a gente tentar utilizar, a partir de agora, né, tudo que a gente, né, tem de qualidade, né, e tentar chegar no alto desempenho, né, aumentando a partir do uso do nosso hiperfoco, né, criando hiperdotação, né, fazendo novas estratégias, né, novas possibilidades, né, focando no uso dessa grande ferramenta que a gente tem, que é o hiperfoco. E agora, para os casos, né, que eu esteja aqui falando para pais e cuidadores, que vocês, né, vejam a questão do hiperfoco como uma ferramenta mental que tem que ser desenvolvida, né, como algo que vai ser central na vida dos seus filhos, né, dos seus enteados aí, de quem vocês apoiam, que ali está o caminho de realização, né, profissional, existencial, que esta pessoa vai poder trilhar. Por quê? Porque o hiperfoco sempre vai estar na vida dela. E ela sempre vai optar por estar, né, trabalhando aonde está o seu hiperfoco. Ela sempre vai se direcionar para o hiperfoco. Tudo que estiver fora do hiperfoco vai ficar desinteressante, porque é assim que os neurodiversos estruturam a sua forma de olhar para o mundo. E nós precisamos entender isso e então dar vazão a essas potencialidades, né, para que elas sejam encaminhadas para algo que é construtivo, para algo que venha a trazer resultado. E que exemplos como esse da Sue Nelson, né, demonstrem que autistas podem chegar longe, né? Autistas podem realizar muito, né, desde que devidamente, né, encaminhados. Então por hoje era isso, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.